Então, demorou, mas chegou o último episódio da websérie O que eu aprendi na minha dissertação de mestrado. O meu nome é Leonardo Peixoto e esse é o canal da Convergência Produtora. Então, vamos começar esse episódio dando uma repassada no que a gente viu nos outros. Meu computador está aqui do lado, eu vou dando uma olhadinha e a gente vai falando, certo? Então, nos últimos episódios a gente viu que o plano é a menor unidade da linguagem audiovisual que a gente conseguiria medir, né? E que esse plano, ele existe entre o REC para começar a gravar e cortar a gravação durante a produção, e entre o plano anterior e o plano seguinte na montagem, na edição, quando a gente está assistindo o filme. E ele tem uma classificação quanto ao enquadramento, né? Mais aproximado, mais longe. Então a gente tem lá o close, que é bem pertinho, e o plano geral, que é bem aberto. Essa classificação vai ser muito importante para essa medição. A gente também pode classificar ele quanto aos movimentos, se a câmera está se mexendo de alguma forma enquanto a gente assiste o plano ou grava o plano, e também quanto à altura em relação ao que está sendo gravado. Se está na mesma altura, se está um pouco acima ou um pouco abaixo, certo? Outra coisa importante para essa pesquisa que eu fiz é que a gente tenta medir os planos em relação aos suportes de exibição. Então, nas produções que foram pensadas para serem exibidas, para serem assistidas pelo espectador em suportes diferentes. Então, uma produção feita para ser assistida na sala de cinema tem uma expectativa da forma como ela vai ser assistida diferente de uma produção feita para ser assistida na televisão ou mesmo até no celular, certo? Então a gente tem que considerar para essa pesquisa, o recorte dessa pesquisa considerava esses suportes de exibição para ser relacionados com a linguagem audiovisual medida. Considerando esses suportes, outra coisa muito importante que a gente tem que pensar sobre eles é a condição em que ele coloca o espectador para assistir essas produções. Então, a condição que o espectador está numa sala de cinema, numa sala escura, teoricamente em silêncio, no horário que a sala programou para exibir o filme, é uma. A condição que ele assiste outra produção no celular, que ele para e começa de novo a hora que ele quiser, onde ele quiser, indo de um lado para o outro se ele quiser, é completamente outra. Então, menor unidade para ser medida da linguagem visual, o plano, a gente vai relacionar essa medida com suportes de exibição, então para onde que ela foi feita para ser exibida. E falando do suporte de exibição, a gente não pode deixar de considerar a posição do espectador em relação à condição que o suporte de exibição dá para ele assistir, em relação à relação que ele tem com a linguagem audiovisual, que ele não é um espectador único daquele suporte, ele é um espectador que passa por todos os suportes, certo? Então agora, feita essa revisão rápida, vamos adiante para o conteúdo desse episódio. Eu vou aqui falando com vocês e vou colocando as tabelas que tem no trabalho, na dissertação, para a gente ir entendendo melhor essa classificação. O que eu precisava fazer depois de pegar esses conceitos todos? Identificar como que eu ia medir, testar essa medição, depois identificar quais as obras que deveriam ser analisadas para dar o resultado da pesquisa que eu queria, que era ver a relação da utilização da linguagem audiovisual em relação a esses suportes, tá? Então, como é que eu ia medir os planos? Eu peguei então a tabela de planos, dos tipos de planos em relação ao enquadramento, né? E resolvi numerar
do 1 ao 6, sendo o plano detalhe o número 1 e o plano geral o número 6. Dessa forma, eu entendi que seria um jeito, uma maneira de conseguir numericamente produzir depois uma média de utilização para ver qual recorte que era mais usado, certo? Em cada produção. Também um registro de se cada plano tinha um movimento ou não e qual era a altura dele em relação ao objeto. Mas então é isso, numerar do 1 ao 6. 1 quando aparece lá o detalhezinho, 6 quando aparece abertão. Para poder fazer essa média depois e registrar se cada um desses planos com números teriam movimento e se eles estavam na altura do objeto acima ou abaixo. Então, essa foi a primeira tabela para anotar que eu fiz. A partir daí, então, eu fiz uma tabela de registro, né? Como que eu ia registrar isso, e precisava testar para ver se funcionava, né? Então peguei uma obra que por acaso depois caiu nos critérios para ser uma das obras analisadas na pesquisa mesmo. Agora era uma fase de testes para testar esse método de registro. E que foi a obra Na Lata, que é uma sketch do Porta dos Fundos. Tá? Uma coisa que eu acho que eu não falei ainda é que a gente está sempre falando de ficção, certo? Não de documentário, não de vídeo, registro de evento mais espontâneo, assim, é obras de ficção. Então caí para analisar essa obra Na Lata. Era uma obra curta que eu tinha acabado de ver, que eu gostava, achava muito engraçado e resolvi fazer. Nesse processo, o que eu identifiquei que faltava? Faltava ter o registro dos planos novos. Vamos lá, uma explicação bem básica para quem não está acostumado com esse ambiente. Quando a gente grava um diálogo, por exemplo, de duas pessoas conversando, a gente tem um plano, isso é um exemplo bem padrão, mas é o que geralmente acontece. A gente tem um plano no rosto de uma pessoa, um plano no rosto da outra pessoa e um plano com as duas pessoas, tá? Seria de lado. Então, e no meio, quando a gente vai editar, acaba usando esses planos várias vezes. Então, por exemplo, se num diálogo a gente tem o plano, começa com o plano das duas pessoas, corta pra mim, corta pra pessoa que tá falando comigo, volta pro plano dos dois, volta pra mim, volta pra pessoa e vai revisando até acabar o diálogo. Então, eu posso ter muitos planos da edição, né, que é aquilo que a gente falou, entre o plano anterior e o plano seguinte, mas na produção, no aspecto do conceito de plano da produção, a gente tem só 3, né? Claro, 3 que foram utilizados, daqui a pouco gravaram 4 e na hora de editar decidiram não usar o 4, mas isso a gente nunca tem como saber analisando a obra, né? Então nesse caso a gente vai conseguir ver quantos planos gravados na produção, feitos na produção, foram utilizados na edição. Nesse momento eu vi que poderia ser um critério que ia nos jogar também para o ambiente de produção, analisar o ambiente de produção dessas coisas. Então eu tive que adicionar mais colunas e mudar o nome das primeiras, que era quanto ao posicionamento, virou quanto à altura, e o posicionamento ficou em relação à posição de câmera, não ao posicionamento. Então nesse momento eu tive que o teste me levou a aumentar os critérios ali de análise. E aí eu consegui passar a ter as primeiras tabelas de resultado. Vou colocar aí para vocês. E aí então fui analisar uma segunda obra para ver se os resultados iam ser realmente diferentes, se valeria a pena comparar as obras, né, com essa análise que eu estava construindo. Então eu analisei um episódio de uma série para televisão chamado Assalto. Vou botar aí na tela se eu estiver errado.
vai ter outro nome, mas acho que é o Assalto, que é dirigido pelo Fernando Meirelles e o Kiko Meirelles. Então aí a gente conseguia analisar com essa mesma tabela agora mais completa, que eu tinha visto que faltava na primeira, e gerar planilhas que comparavam as duas. Então ali a gente ia ver, por exemplo, que na lata não tinha nenhum movimento de câmera e no Assalto já tinha, certo? Então a gente vai conseguindo dados dessa diferença entre as obras, né? Mas ainda não estava num recorte com critérios, né? Era só 2 obras de teste, mas que eu consegui ver gerar informações distintas, então indicava que essa minha análise estava funcionando. Mas aí eu também percebi que teria que ter algumas observações quanto a umas situações específicas. Porque quando a gente fala da categorização dos planos pelo enquadramento, vai do plano detalhe ao plano geral, a gente acaba deixando algumas situações de fora porque eles são referências mesmo, né? Eu que estou quantificando isso, eles são referências de linguagem para a gente conseguir conversar sobre os planos, todo mundo, né, tem uma referência do que está falando. Mas, por exemplo, a gente tem o plano sequência, né, que é quando a câmera fica um plano geralmente muito longo, em que a cena toda se desenrola e geralmente a relação quanto ao enquadramento muda durante o plano de sequência, certo? Pode ter casos que a câmera fica parada e os personagens ficam na mesma distância e não muda o enquadramento, mas a maioria das vezes ou a câmera se mexe ou o personagem se mexe em relação à câmera e vai mudando a classificação do enquadramento. Então, tive que fazer essas observações. Por exemplo, o plano de sequência, classificar os diferentes enquadramentos que existem dentro dele. Porque o plano de sequência geralmente é usado o movimento de câmera ou o movimento dos atores em relação à câmera, ele conduz a montagem, né? Sem o trabalho do montador, mas acaba conduzindo a montagem no plano de sequência. Então, quando digamos que o plano de sequência começa num plano aberto, no plano geral, numa casa, e o personagem saia da casa e a câmera vai encontrando ele até ficar num close. Então, cada vez que mudava a classificação do plano, eu ia anotando. Nesse exemplo que eu dei, teria uma sequência de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Claro, eu dei o exemplo mais simples, mas geralmente ia variando. Ficava de um 4, 3, 3, 4, tá? Ficava isso. Outra questão é o conceito de cena, para conseguir anotar cenas e ter, por exemplo, os dados de quantos planos por cena tinha em cada obra. O conceito de cena ficou bem como a gente trabalha quando vai escrever roteiros, né? Que muda a cena quando a gente muda o tempo ou o local da ação que está acontecendo. Então, estou falando aqui com vocês, corta para eu falando com vocês daqui a uma semana, é outra cena. Ficou no mesmo local, mesmo espaço, mas mudou o tempo. Ou estou falando aqui com vocês, saí para a rua, continuei falando com vocês, mas estou na rua. É outro local, é outra cena. Então a quantidade de cenas vai ser contada dessa forma. E a outra questão são os personagens sentados. Que a gente tem um enquadramento com a pessoa sentada, como eu estou agora, que está aqui. A gente está num plano 3, né, de acordo com a classificação, quando eu falo com vocês. Aparece do meu peito para cima, não é o 2 que apareceria só o rosto, não é o 1 que apareceria só um pedaço. Ok, mas quando eu estou falando sentado e aparece o corpo inteiro, mas eu estou sentado, não é um plano 5, porque ele está menor do que uma pessoa em pé com o corpo inteiro, que é a classificação do plano 5. E também não é um 3, porque aparece abaixo da cintura. Portanto, eu optei por registrar isso como 4, certo? Que é o plano americano, que em pé cortaria
um pouco abaixo da cintura da pessoa, mais ou menos como está a pessoa sentada de corpo inteiro. São coisas que a gente vai descobrindo, né, no processo do trabalho, e que precisa classificar, ter critérios para classificar para esse método ter a capacidade de ser reproduzido por outra pessoa, para ele estar no processo científico, né, de geração de conhecimento. Então, com essas observações feitas, tinha que partir para a próxima etapa, que era definir que obras seriam analisadas. Uma observação importante sobre suportes de exibição, que eu estava pulando já, é o seguinte: eu usei para falar um pouco do contexto que eles surgem, alguns conceitos de alguns autores na dissertação. Porque eu percebia que o tempo que a gente levou de ter o cinema até ter a televisão foi entre ter a televisão e a gente conseguir assistir filmes no computador foi menor, do computador para o celular foi menor ainda. Então, algum processo na sociedade teria que estar acontecendo, né? Então, fui buscar alguns autores que falam dessa questão da pós-modernidade, da globalização, da mundialização. Cada autor tem um conceito diferente para esse processo, né? Mas achei que era importante falar um pouco disso. E aí eu encontrei no Manuel Castells, que é um sociólogo, uma descrição que acho que faz muito sentido, que ele fala que com esse processo de globalização a gente está criando um espaço que não é um espaço de lugar, que é um conceito que ele tem. O espaço de lugar é o espaço que a gente vive, né? A nossa casa, a gente vive, é um espaço de lugar. A gente acorda, né? Toma café, vive dentro da nossa casa. Mas a gente também passa a frequentar um espaço de fluxos a partir desses processos de globalização. Isso ele ainda falava antes. O texto que eu usei dele é de 99, então antes de ter esse boom da gente assistir coisas no celular, assistir por demanda na televisão e tal. E um exemplo eu acho que é muito bom, dois exemplos muito bons que ele usa, é de que a gente tem uma arquitetura que a gente encontra no mundo inteiro. Então é uma arquitetura desse espaço de fluxos. Então a gente está num aeroporto, de qualquer grande aeroporto de qualquer lugar do mundo, a gente sabe que a gente está no aeroporto, porque eles têm identificações parecidas, têm arquitetura parecida, né? Redes de hotéis internacionais também tem um padrão, então a gente consegue estar mais ou menos no mesmo lugar, no Japão ou em Nova York, a gente está naquela rede de hotéis que tem aquela arquitetura internacional, que é globalizada. Então cria esse espaço de fluxos. Então eu acho muito interessante usar isso para quando a gente pensa essa relação do espectador e do suporte. Que a gente assistir um filme numa sala de cinema é a gente assistir filme num espaço de lugar. A gente assistir qualquer obra, um filme, uma obra menor no celular, com um monte de coisa acontecendo fora, com um espaço que a gente não controla, ou pelo menos não prepara para assistir. E a gente também, além de ter um monte de coisa ao redor, a gente tem um monte de coisa acontecendo nele, né? Então a gente definir essas questões todas no conceito de espaço de fluxos e espaço de lugar do Castells. E encontrei no Lipovetsky, perdão se eu estou falando o nome errado para quem estuda mais esse autor, que ele fala no Homo ekranis. O Homo sapiens evoluiu para o Homo ekranis. Ekranis de ecrã, que é tela. Então essa tela o tempo todo, a gente está sempre nas telas. Então acho que é importante a gente refletir sobre esses conceitos, refletir sobre esse contexto a partir destes conceitos,
desses autores para a gente conseguir basear essa análise, né, numa produção acadêmica aí com muita base e reconhecimento. Então, vamos seguir, quase que eu esqueci disso, é muito importante lá para quando a gente falar das conclusões do trabalho. Então cheguei no ponto que eu precisava selecionar as obras que eu ia analisar para chegar no objetivo da pesquisa. Então a primeira coisa foi pensar nos suportes para pensar nesses critérios. Eles foram surgindo ao longo do tempo, começando lá no cinema. Então a gente teria um primeiro período só com o cinema, sendo a linguagem do visual até surgir a televisão. Nesse momento, pensando nesses primeiros períodos, eu percebi que essa chegada dos suportes foi diferente em cada país, em cada região. Então precisava ter um recorte para ter uma geográfico, né, dos lugares que as obras foram feitas, para a gente conseguir ter um controle do que o espectador estava fazendo, né? Então, se a televisão se popularizou nos Estados Unidos antes no Brasil, eu pegar uma obra americana, eu não ia ter essa relação com o espectador garantida de qual o espectador estava falando, né? Então, decidi por recortar em produções brasileiras o uso dessa linguagem em produções brasileiras, certo? E produções de grande audiência, porque a gente não está falando de vanguarda nessa pesquisa, a gente está falando do uso geral, das tendências de uso. Então, isso que eu estou fazendo aqui de falar com a câmera, foi feito em obras de ficção há muito tempo. Só que o Godard fazia isso. Só que não é o padrão de uso da linguagem. Então a gente não está falando padrão como a coisa mais aceita, que o espectador está mais acostumado, né? Então a gente não fala de vanguarda, fala de tendência. Então, obras de grande audiência, obras e produções brasileiras foi o primeiro recorte. A partir daí, ir acompanhando essas produções nos períodos entre a criação do suporte e outro, e continuar acompanhando as produções do suporte mais antigo, pela relação de que um vai influenciando no outro, certo? Então a gente acabou ficando assim como está na tabela. Eu pesquisei em diversas fontes diferentes, porque cada um era medido de uma forma. Teve alguns outros que não tinham uma medição oficial do período, mas eu fui pesquisar dados que representassem esse sucesso de audiência. Foi muito importante chegar nos dados do OCA, o Observatório de Cinema Audiovisual. Se eu tiver falado errado, eu vou botar na tela o nome certo, mas é uma divulgação da Ancine, né, que vai dando as bilheterias dos filmes ao longo dos anos. Também fui para analisar a lista de matérias sobre audiência de novelas, as audiências mais altas. Fui pesquisar produções para a internet antes de 2010, tive que pesquisar bastante, porque ainda não tinha esse trabalho de saber qual era a maior audiência, a maior visualização, porque não era um mercado ainda muito estabelecido, né? E principalmente o primeiro filme que eu cheguei nessa tabela, que eu vou botar na tela para vocês, ali, primeiro produção nacional até 1950, eu fui descobrindo que essa produção chamada O Ébrio teve 8 milhões, mais de 8 milhões de espectadores na época da produção. Então acho que foi na época que tinham grandes estúdios aqui no Brasil. Então acho que a gente cheguei na conclusão que seria um bom representante para esse período. Então ali no cinema, no segundo período, enquanto a televisão crescia até 79, a maior bilheteria do cinema brasileiro foi Dona Flor e Seus Dois Maridos.
A novela escolhida de grande sucesso desse período foi a Escravizaura e a primeira versão da Grande Família nas séries. O terceiro período foi o Saltimbancos Trapalhões no cinema, a novela Rock Santeiro e a série Armação Ilimitada. Quarto período, entre 2000 e 2010, quando surgiu a internet, o filme com a maior bilheteria foi Tropa de Elite 2, a novela foi Senhora do Destino, na internet Chapeuzinho Vermelho Punk, do Galo Frito, e a segunda versão da Grande Família, certo? No último período ali entre 2011 e 2015, a gente tem ali a maior bilheteria foi De Pernas para o Ar 2, Avenida Brasil era a novela e o Na Lata, que eu tinha escolhido por acaso porque eu gostava, no teste foi até 2015 era a obra de ficção mais vista no Brasil, produções brasileiras. E a Toca nas séries, que foi a primeira série produzida para o Netflix. Não, foi a primeira série brasileira comprada, licenciada pela Netflix. Não foi a primeira série que a Netflix produziu. Então, aí, por essa pesquisa que encaixava nos recortes, foram essas as obras analisadas. Vou colocar para vocês rapidinho na tela a tabela de resultados da análise de cada uma das obras. Bem rapidinho, porque, enfim, ficar olhando esses números não vai ser a coisa mais interessante para vocês. Quem quiser dar um pause, quem quiser, escreve aí que eu posso mandar a dissertação, posso mandar as tabelas, vamos conversando. Mas, só para vocês verem que tive que gerar tudo isso, aí a gente tem o número de planos. Então, ali no número de planos é a quantidade de linhas que tinha cada análise daquela planilha que eu mostrei lá no começo, que eu cheguei depois de fazer o teste. Certo? Então a gente foi identificando todos esses dados. Em cima a gente tem sempre quanto à edição, e embaixo ali tem quanto ao posicionamento de câmera que eu identifiquei que foi usado. Fala das conclusões depois desse trabalho todo, né? Eu fui gerando planilhas enormes, cada plano era analisado, tinha uma linha analisada em 6, 7 colunas, então se tinha 1000 planos, tinha 1000 linhas, e eu tirei um print de cada um desses planos também, tá tudo arquivado, para poder revisar, né? Às vezes voltava um pouco, via se estava certo. Enfim, um trabalho enorme que gerou muitos dados, com algumas análises bem específicas que acho que não cabe aqui falar muito para vocês. Mas em linhas gerais, né, deu para perceber que o suporte novo, as produções para o suporte novo, sempre nascem com as referências anteriores. Mas um tempo depois, esse suporte acaba explorando melhor as características que ele mesmo oferece, né? Então a gente tem ali a televisão fechando mais os quadros, a internet começando, o primeiro vídeo para a internet ali é como um curta, então é um filme menor, a produção para o cinema menor, com um tamanho menor só, e a segunda produção já tem as características dela, sem movimento de câmera, com poucos planos na produção e bastante corte depois. Então, eu acho que o mais significativo é as mudanças nas produções para o cinema, que a gente consegue ver como as produções para o cinema foram lidando com a concorrência ou a convivência com as produções para os outros suportes. O uso do plano 3, que é esse plano aqui que eu estou falando com vocês, por exemplo, no cinema cresceu muito depois que começou a conviver com a televisão e foram surgindo os outros suportes. E
a frequência de cenas em relação à minutagem do cinema cresceu muito. Acho que esse gráfico eu vou botar para vocês na tela. E o que significa crescer o número de cenas, crescer o número de planos? O que significa ter mais cenas e ter mais planos por minuto? A gente tem mais deslocamento. E as produções para a internet, se a gente for ver o segundo período que tem produção para a internet, que as produções para a internet já tinham passado a ter uma cara dela, né? Já tinham alguns anos para desenvolver e explorar as coisas dela. A gente vai ver que não tem nenhum movimento de câmera e tem poucos planos novos, né? Então, que relação que eu estabeleci aí, a partir desses dados, pensando no contexto do espectador e no espaço de fluxos e espaço de lugar. O cinema, que é um espaço de lugar, né, que a pessoa se desloca para um local que ela vai assistir o filme, ele acaba, nas produções de grande audiência, simulando o espaço de fluxos que o espectador está acostumado na rotina dele na tela. Então, mais cenas, mais planos, mais movimento de câmera, a gente tem a simulação do contexto mais caótico, mais movimentação, mais interferências de quando assiste no celular. Então, quando a gente assiste no celular, por exemplo, que é a produção da internet, a gente tem menos movimentação na tela, que acaba compensando a movimentação que tem ao redor no ambiente e na própria tela, que às vezes a gente está vendo o vídeo e surge uma notificação, dá um sinal sonoro ali de que chegou uma mensagem e tal. Então, pensando na linguagem visual utilizada, pensando na condição do espectador que o suporte coloca o espectador, né? A gente tem essa relação. Quanto mais movimento ao redor da pessoa, menos movimento na tela. Quanto menos movimento ao redor do espectador, da pessoa que está assistindo, mais movimento na tela. Isso foi uma tendência que... acho que a maior tendência que eu acabei identificando. Certo? Durante a própria pesquisa que eu fiz, começaram a surgir mais vídeos, aplicativos e plataformas de vídeo por demanda de próprios canais de televisão. Então, lá em 2015, a gente já começou a ver VOD de canais de televisão. Então não era só produções para Netflix que era VOD. Então a partir daí a gente começou a ter essa mistura. Acho que a pesquisa merece ser atualizada nesse sentido. A gente começou a ter filmes concorrendo a premiações, ao Oscar, que foram produzidos para vídeo sob demanda, né, o VOD, que concorrem com outros filmes que foram feitos para serem assistidos na sala de cinema. Então é outra mistura que dá para usar esse método de registro da linguagem visual para poder comparar depois. Então acho que a pesquisa acabou criando esse método que dá uma quantidade de dados que a gente pode usar para várias coisas ainda. Bom, acabou o cartão quando eu falava das possibilidades. Estava comentando alguns aspectos de atualização da pesquisa, né, do contexto que foi surgindo nesses últimos 5 anos, desde que eu concluí a pesquisa. Defendi no começo de 2016, então tinha terminado no final de 2015. E também eu acredito que dê para usar, e aí, enfim, é trabalho de pegar e fazer, a gente usar para analisar as obras de um autor, né? Às vezes a gente tem alguns trabalhos que analisam trabalhos acadêmicos, que analisam a obra de um autor
e de repente dá para usar isso para ver a linguagem audiovisual dele aplicada ali na prática da montagem, né? Fazer essa pesquisa foi muito bom para mim, para minha experiência tanto acadêmica, tive contato com muitos autores, teve alguns aspectos da pesquisa que eu não falei aqui, porque ia ficar muito grande, já ficou enorme, né, esses episódios, mas eu fui lá falar é bom, né? Fui lá pesquisar processo de aprendizagem, então uso o Ausubel para falar do processo de aprendizagem do espectador. Me aprofundo mais nas questões da pós-modernidade, que eu citei um pouco do Castells, e tem análise de filme a filme, de suporte a suporte, que é muito número, enfim, quem quiser entrar em contato, sempre gosto de falar desse trabalho, mas no geral as conclusões foram essas. Me ajuda muito desde então no meu trabalho em produção audiovisual, seja dirigindo para pensar os planos, seja editando ou acompanhando a edição, e até como assistente de direção muitas vezes também, que a gente consegue auxiliar o diretor a pensar se ele não tem que fazer mais um plano disso, daquilo, dependendo do que a gente está fazendo, né? Então, acho que juntei dois mundos, né, que deveriam se aproximar mais, sempre eu acredito, mas da produção do trabalho, né, do ofício de trabalhar com audiovisual, e da pesquisa acadêmica. Isso me deixa muito satisfeito, certo? Essa experiência aqui de transformar isso numa websérie, com essa conversa e jogando o material da pesquisa na tela para vocês, acho que foi muito bom. Falei no episódio anterior que tinha pensado em outros formatos e tal, mas acho que essa experiência foi legal também. Lembrando que essa websérie nasceu a partir de um edital de auxílio emergencial do Funcultura, que é o Fundo Municipal de Cultura aqui de Novo Hamburgo. Então nasce desse período difícil que está todo mundo passando em relação à pandemia. Então a mensagem final espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante para quem chegou aqui até o final, e vamos se cuidar nesse período de pandemia. Espero que alguém assista depois desse período aqui também, mas quando a gente está nesse período, vamos se cuidar, vamos ficar em casa o máximo possível, vamos usar máscara para quando a gente precisar sair por algum motivo, sair para trabalhar, que também é necessário. Então tá, até a próxima, acompanhe o canal aqui da Convergência, quem gostou da websérie, né, compartilha aí com quem possa se interessar, e espero que vocês acompanhem as próximas produções da Convergência Produtora também. Um abração, até mais!